Orando com o Santo do dia, 9 de outubro. Hoje escolhemos São Denis ou São Dionísio, que é invocado, protetor contra dor de cabeça e também contra possessões diabólicas. Denis ou Dionísio é o padroeiro de Paris e da França. São Denis é conhecido também como Denis de Paris e São Dionísio, em francês Saint-Denis. Durante muito tempo, ele foi venerado como sendo o único padroeiro da França. Isso durou até que aparecesse Santa Joana d'Arc. Então os dois passaram a ser padroeiros da França. Origens. Italiano de nascimento, tornou-se cristão fervoroso ainda na Itália. Cheio do Espírito Santo, tinha grande zelo missionário e desejava anunciar a boa nova de Jesus Cristo em terras distantes. Por isso foi enviado a anunciar o Evangelho na antiga região chamada Gália, hoje França, quando era ainda jovem. Quem o enviou foi o Papa Fabiano no ano 250. Interessante que São Gregório de Tours afirma que Denis era bispo de Paris e foi martirizado por ser decapitado por uma espada. E o mais antigo documento dando conta de sua vida e do martírio, o Pássio Dionísio Rustiti Eleuteri, data do ano 600 e é erroneamente atribuído ao poeta Venâncio Fortunato. No entanto, parece que, de acordo com Apácio, Denis foi enviado da Itália para converter a Gália no século III. Essa informação que é a verdadeira que nós demos aqui sobre São Denis, em francês, Denis ou Dionísio. Dionísio era um nome antigo do qual derivou o nome Denis. A França era então, nessa época, dominada pelos romanos. Os gauleses nativos seguiam suas tradições esotéricas e os romanos seus próprios deuses. No meio destas forças contrárias, viveu São Denis, homem de oração e grande pregador. Anunciava o Evangelho de Cristo com destemor, e o Espírito Santo confirmava sua missão com milagres e prodígios. A eficácia da sua missão levou-o a fundar a primeira comunidade cristã da França. Ali trouxe muitos para Jesus Cristo, batizando e formando discípulos, como fazia São Paulo nas comunidades que fundava. Depois de um tempo, foi eleito o primeiro bispo da comunidade, plantando a poderosa semente do reino dos céus entre os gauleses. Após alguns anos, a comunidade cresceu e ele formou sacerdotes e diáconos que o ajudavam na missão. Entre esses destacam-se o diácono Eleutério e o sacerdote Rústicos. Aí vem a perseguição. O sucesso da missão e a eficácia da missão atraiu e incomodou muita gente. Começou a incomodar também os magos gauleses e os romanos fiéis ao imperador Valeriano, que perseguia duramente os cristãos.
Os gauleses acusaram-no de bruxaria e práticas maléficas, e os romanos prenderam-no porque São Denis não reconhecia o imperador como um deus. Forçado a negar a fé em Jesus Cristo, São Denis preferiu a morte. Seus discípulos Eleutério e Rústicos acompanharam-no professando a fé cristã diante das autoridades locais. Por não renegar a Cristo, São Denis e os 2 discípulos foram levados para o alto de uma colina, onde foram martirizados. Por causa do fato que marcou a cidade, esta colina passou a ser chamada de Colina do Marte, em francês, Montmartre. Após São Denis ser decapitado, um fato surpreendeu a todos. O corpo do decapitado pegou a sua cabeça e caminhou segurando-a por muitos metros até cair. Tem uma tradição que diz que ele caminhou 6 quilômetros e enquanto caminhava fazia uma bela pregação segurando a própria cabeça. Mas a verdade, ele caiu ali perto e eles entenderam que aquele local onde ele caiu deveriam sepultá-lo. E assim foi feito. A sepultura de São Denis tornou-se local de peregrinação e mais conversões, e muitas conversões realmente ali aconteciam. Mais tarde foi erguida ali uma igreja, e mais tarde ainda a famosa abadia de Saint-Denis, onde os reis da França viriam a ser sepultados, provando mais uma vez que o sangue dos mártires é semente, olha que coisa extraordinária, semente de novos cristãos. Isso não aconteceu só na época, logo após a morte de Jesus. Você vê que os primeiros séculos do cristianismo, realmente o martírio foi que regou o solo, digamos assim, que fecundou o solo, que é o coração dos fiéis, dos pagãos, e quantas conversões se deram a partir do testemunho dos mártires. E entre esses está aí São Denis, de fato ali na cidade de Paris, e naquele local foi erguida a belíssima basílica, onde depois se tornou o cemitério dos reis da França. Mas o que importa para nós, para além da história e da importância de São Denis como para a França, inclusive como seu padroeiro, é o testemunho dele para nós cristãos, que até hoje fala forte, sobretudo num tempo que a infidelidade, que o relativismo, a infidelidade a Deus e ao Evangelho e o relativismo moral campeiam. Verdadeiramente, Satanás tem atraído muitos corações ávidos por sucesso, por fama. Aí entra a vaidade que faz infiltrar no seio da igreja, como dizia São Paulo VI, a própria fumaça de Satanás, que na verdade é introduzida na igreja através de quem? De nós cristãos, das nossas fraquezas, dos nossos pecados, que não somos capazes de testemunhar a nossa fé em tempos difíceis como esse, como esses mártires testemunharam com coragem,
dando a própria vida por Jesus. E o que é que nós estamos oferecendo por Jesus hoje? A gente não pode celebrar um mártir só olhar para a vida dele, achar bonito, realmente é impressionante a vida de São Denis, sua fidelidade, o seu amor e a entrega dele. Ele realmente se entregou, ele é com toda a justiça padroeiro da França, ele se entregou por esse povo, por essa nação, e ele se colocou entre os deuses pagãos dos romanos e a verdadeira bruxaria dos gauleses. Imagine onde ele se meteu, mas foi aí que ele rompeu com toda a obra de Satanás e de fato foi martirizado, mas a sua cabeça preciosa ele a pegou e caminhou com ela, para mostrar que mesmo decapitado, ele continua fiel a Cristo, fiel a Deus. Então vamos orar com São Denis, pedindo a Deus hoje, por intercessão dele, a fidelidade nesse tempo tão difícil que vivemos, de tanta vaidade, de tanto egoísmo, em que até dentro da igreja as pessoas pensam mais em si do que em Deus e do que no próximo. Oremos com São Denis. Ó Deus, que destes neste dia ao bem-aventurado São Denis, vosso bispo e mártir, a coragem e constância para afrontar o martírio, e lhe associaste São Rústico e Santo Eleutério, para anunciar a vossa glória às nações. Dai-nos a graça de desprezar a seu exemplo e por vosso amor os favores do mundo e não temer os seus reveses. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Assista nossos vídeos e compartilhe. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o próximo.